Fala galera, começamos aqui mais um MLA-Cast. Hoje a gente está com alguns convidados aqui que são mais do que especiais, além de clientes e parceiros, são amigos, é uma construção, né? A gente sempre fala muito aqui sobre, como a gente fala sobre empatia, sobre conexão e como gera essa união de propósito. E eu acho que um dos pontos principais de a gente fazer isso é a gente de verdade entender como cada pessoa gostaria de ser tratada, como cada pessoa gostaria de ter a sua dor ouvida e como a gente traduz o melhor atendimento, a melhor forma de entendimento do que essa pessoa precisa. E se você tivesse sentado ali no local dessa pessoa, você seria atendido da forma que você de fato está atendendo, porque você está sendo 100% verdadeiro naquele momento. A gente sabe que existe muito clichê hoje em dia com relação a isso, mas como a nossa temática é falar de networking, falar de negócios e demonstrar tudo isso numa conexão de propósitos, a gente sempre vai trazer aqui um convidado ou convidados que vão trazer para vocês uma história que seja inspiradora, por que essas pessoas se conectaram a um nível de propósito para se unirem, construírem um legado juntos. E hoje a gente está com mais uma história inspiradora, com duas pessoas que construíram um negócio que é muito bem sucedido, que tem ideias para futuro, ideias de presente que são incríveis. É a EcoAmper que está aqui com a gente, vocês vão entender um pouquinho da história deles. E a gente está aqui com dois convidados hoje, tanto o Rafa quanto o Felipe. A gente já vai apresentar para vocês, já que vocês já vão conhecer. Mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa jornada, porque são dois irmãos que construíram uma jornada de sucesso, tendo como base todo o processo de evolução que eles tiveram, de um início de carreira, aprimoramento. E como todo mundo pergunta aqui depois, quais foram os principais medos, os principais receios, na hora que sentiu que poderia não dar certo, o que esses caras fizeram para que tudo isso fosse ultrapassado e tivesse ali um legado de experiências positivas, experiências negativas, mas que todas elas foram trabalhadas para eles chegarem onde eles chegaram hoje. Então, em primeiro lugar, obrigado por vocês terem vindo. Para mim é um privilégio não só tê-los como clientes, mas uma construção de amizade. Então, Rafa, seja bem-vindo. Obrigado. Felipe, seja bem-vindo. E eu queria deixar aqui a apresentação agora formal para vocês, né? Começando pelo Rafa. Rafa, se apresente, fale quem você é, como essa questão da engenharia tomou conta da sua vida. E depois, Felipe, você toca o barco aí também, tá bom? Oh, show de bola. Eu sou Rafael Carvalho, tenho 32 anos, né? Iniciei, né, a minha experiência e o meu interesse, na verdade, foi gerado na engenharia quando eu tinha 16, 17 anos, que eu tinha muita curiosidade em saber como que alguém do outro lado do mundo conseguia fazer uma ligação aqui em tempo real, como, por exemplo, uma frequência de rádio, né? Alguém lá na Paulista fazendo uma comunicação e poder conectar ali no rádio. Então, tudo isso me gerou uma curiosidade, né? Saber como uma linha de produção dentro da indústria, ela acontecia de uma forma tão... um processo ali tão fluido, né? Sim. Então, isso me gerou muita curiosidade. E além, né, do Felipe ter iniciado nessa jornada da engenharia elétrica primeiro do que eu, então isso também me cativou a entrar para essa área, né? Então é isso, né? Nós temos a empresa há 6 anos, depois nós vamos falar um pouco mais, né, sobre a história, como começou também a empresa, mas enfim, é basicamente isso. E legal você falar isso na apresentação, porque você teve fontes de inspiração. Você já tinha prendido ali sua atenção a algo que você achava mega interessante, Exato. Talvez não sabia o como, Uhum. E esse como fez com que você se conectasse e achasse a sua identidade para poder seguir. Exato. Muito legal. Grande Felipe, rapaz, eu vou te falar, viu? Tem um cara técnico aqui, ó. Um comercial já se apresentou, né? Então vocês têm que entender o seguinte, agora a parte técnica, preste atenção no que esse cara vai falar, viu? Esse cara sabe de processo, sabe de técnica. Se apresente aí, meu amigo. Eu sou o Felipe, sou pai, sou esposo, sou engenheiro eletricista, sou empresário também atualmente aí na área da engenharia elétrica. O que me despertou muita curiosidade na área da elétrica, que me trouxe até aqui, quando eu era garoto, assistia o jornal e às vezes passava aquelas
informações de escassez de água, racionamento de energia, e me despertou muita curiosidade. E eu me perguntava assim, como que é possível transformar água em energia? Eu olhava para a lâmpada acesa e eu pensava assim, cara, mas não tem água ali. Não faz sentido, né? Não. Como que se transforma água em energia? Então, essa curiosidade me movimentou. E aí eu tive a oportunidade de, aos 14 anos, ingressar no curso técnico do Senai. E aí foi onde eu tive o meu maior período de aprendizado e consegui entender, né, como isso tudo funcionava. E isso me trouxe até aqui, né, na carreira de engenharia elétrica. Já sou engenheiro há 10 anos. Legal. Tenho uma vasta experiência aí com implementação de projetos, gestão de manutenção e tudo mais. E é isso. Não, show de bola. Cara, é incrível, né? Tudo que a gente hipotetiza quando a gente é menor, né? Exato. Essa fase adolescente, a fase da infância em si tem inúmeras coisas. A minha mãe, às vezes fazia umas reformas em casa e aí vinha lá o pessoal para fazer a reforma, etc e tal, e eu me entretia naquele meio vendo o cara lá jogando o cimento, rebocando, não sei o que você quer fazer, e só que isso mexe com o imaginário, né? E o imaginário tá onde a gente começa a construir tudo o que a gente tem da nossa personalidade, o que a gente pode ou não fazer, enfim. E eu lembro que eu ficava, às vezes, viajando assim, pensando, será que amanhã eles vão vir? Para eu poder ir lá e fazer o que eles estão fazendo e participar daquilo. E o que vocês dois colocaram aqui de início, a profissão principal que levaram vocês dois até onde vocês estão hoje, começou de uma mega curiosidade o imaginário, né, que fez com que vocês buscassem algumas soluções para entender como aquilo funcionava e se apaixonaram pela área. Ótimo, ficou mega claro isso. Como que surgiu a história de vocês formarem a EcoAmper? Primeiro, acho que o histórico, antes de falar do histórico, eu queria que vocês falassem o que é a EcoAmper, o que ela faz, e depois vocês explicassem como que foi constituída essa empresa. Porque eu entendo o seguinte, vocês fizeram aí as especializações, entraram no mercado de trabalho, tiveram as experiências de vocês, então pensando no que o Felipe fez e pensando no que o Rafael fez, de onde começou toda essa história que levou vocês a construírem essa empresa e o que a EcoAmper faz de fato? Tá, essa história, né, de empreender, ela começou desde quando eu era garoto, né? Então, eu com 12 anos de idade, quando a época de soltar pipa, jogar bola na rua, então soltar pipa não era muito meu forte, então eu sempre perdia os pipas. Então comecei a vender pipa, comecei a vender comecei a vender rabiola, comecei a vender as coisas e ali foi um dos primeiros empreendimentos, né, que nós tivemos, né? Então, eu tinha meu dinheiro ali para poder comprar meu lanche na escola, tinha meu dinheiro para poder fazer minhas coisas. Então, tinha dia que eu ganhava ali uma fortuna, com 12 anos, R$15, né? Há 20 anos atrás, falei assim, pô, você ter R$15 ali, tudo bem que o lucro devia ser algo em torno de uns R$5 ali no dia, né? Mas aquilo ali estava excelente, né? O hot dog custava 50 centavos. E assim, se falar de fazer pipa, eu lembro que a folha da seda, pô, a gente tem quase a mesma idade. Exato. Folha da seda era 5 centavos. 5 centavos. Sim. Você vai comprar a linha lá, o carretel de 500 lá, era R$1,50, R$1, enfim. Então, quantos que era? Eu não lembro, mas acho que era R$2, R$3 uma pipa que você fazia. Exato. Ou que você ia comprar, né? Então, se o cara soubesse fazer, excelente, exatamente. né? Então, já viu que não era pro negócio de soltar pipa, então vamos enfiar pipa nessa galera aí. E era a gente chamando o dia inteiro na porta de casa e minha mãe ficava doida, né? Só que antes disso ainda, quando eu tinha cerca de 9 anos, o Felipe talvez tinha uns 12, mais ou menos, em frente em casa tinha um terreno baldio e a gente brincando uma vez encontramos aquela pedra pumice, né? Eu acho que chama, uma pedra grande assim, então nós dividimos ela em 3 pedaços. Né? E aí vendemos se eu não me engano, a 50, 75 e a R$1.
Aí uma semana a gente vendeu tudo aquilo lá. Caramba, mano. E as minhas irmãs Pedra também. Pumes. Então, esse, na verdade, foi o nosso primeiro empreendimento. Esse foi a primeira engenharia que vocês fizeram, né? Exatamente. Transformamos ali uma pedra num produto, né? Enfim, então, essa vontade, esse desejo de empreender, de ter um negócio, ele sempre teve presente, né? Até o meu pai, ele sempre cultivou isso muito na gente, né? Olha, você precisa ter teu próprio negócio, você precisa trabalhar para você e tal. Então, com 13 anos também já entrei numa empresa, depois trabalhei em outras empresas, com 16 anos já era registrado na carteira, e para finalizar essa parte, né, da infância ali e adolescência, eu trabalhava numa empresa, e isso eu conto para poucas pessoas, eu vou contar aqui. Que legal, né? que legal. E eu trabalhava nessa empresa, só que eu queria ganhar mais dinheiro. Aí o que eu fiz? Na época, estava em alta aqueles carrinhos de batata frita. Sim. Não sei se você lembra disso. Sim. E eu fui lá no Brás com meu pai e comprei uma barraca de batata frita com 2 tachos. Eu falei assim, é o dobro da produção, né? Então, Sim. vamos vender. Então, ficamos com aquilo ali um período, né? O pessoal vendendo. Também fui para a rua vender. E foi até engraçado que a primeira vez que eu fui vender, meus únicos clientes foram a minha família. Mas começa aí, né? Aí eu falo o seguinte, ó, a gente tem que sempre explorar primeiro o cliente de primeiro grau, né? Exatamente. E o melhor de tudo é que ninguém me pagou nada, né? Então eu não tive lucro. Amostra grátis, né? O negócio faliu, né? Então, a ideia era ter 10, 15, né? Enfim, então acabei abortando essa missão, né? No ano seguinte, acabei entrando na faculdade, enfim. Bom que você faliu antes da faculdade, né? Exatamente. Isso já te deu aí uma perspectiva, ó. Família no negócio, só se os dois fizerem engenharia, né? Vamos estudar, porque sem estudar não vai dar certo não, esse negócio. E inclusive ingressamos na faculdade juntos. Né? Ah, que legal. O Felipe ele já tinha feito um semestre em outra universidade, tá. E aí depois iniciamos juntos nesse curso, né? Enfim, então concluí a faculdade em 2013, né? Esse ano fazem 10 anos de formado. Legal. Entrei na prefeitura de São Paulo depois, fui diretor de divisão técnica de manutenção, toda a parte de eficientização, né? Então acompanhei o início da substituição das luminárias de vapor para LED, né? Em São Paulo, na época cerca de 90 mil luminárias, né? Gerou gerou um retorno, uma redução de custos no consumo de energia direto na conta de energia ali, algo em torno de 600, 700 mil reais por mês. Então foi algo bastante expressivo. Um primeiro case aí de gestão. De gestão e um trabalho grande que nós fizemos, né? Além disso, né, quando nesse período na prefeitura, a gente tinha uma quantidade ali de chamados, de protocolos gerados mês, cerca de 24 mil, 25 mil protocolos mês, né? Com todo esse trabalho que vinha sendo feito, né, além do trabalho de manutenção em campo, tudo nós conseguimos reduzir isso para algo em torno de 4 mil, 5 mil chamados ali, protocolos mês, né? Eficiência, né? Eficiência. Nós éramos o primeiro serviço na Prefeitura de São Paulo, né? Nesse caso, o primeiro não era bom, porque era o primeiro no ranking de pior serviço público, né? Ah, sim. De um ranking de 16 serviços, né? Então, passamos para 16º, para o último, né? Depois de todo esse trabalho que foi feito. Enfim, então, quando eu saí da Prefeitura, foi quando iniciamos a empresa. Na verdade, o nome original não era EcoAmper, né? E aí eu vou chegar na EcoAmper já. Era Serve Manager, porque nascemos com uma ideia, né, de fazer gerenciamento de obras, não somente elétrica, né? Porque a minha esposa é arquiteta, nós começamos inicialmente, né, a empresa em 2017, começamos com esse conceito. Em 2018, né, analisando os números, 75% do nosso faturamento veio da elétrica, né? Sim. Da minha área. Então, a gente decidiu, né, focar realmente em elétrica e abandonou toda essa área de arquitetura ali também, de projetos, gestão de projetos, né? Sim.
que a formação dela é arquitetura. Mas olha que legal que você acabou de falar. Uma das maiores dúvidas que você que está aqui acompanhando a gente tem é definir um nicho para começar a atuar. Acredito que aquele nicho eu tenho que estar mega, ultra power, preparado, vai ser aquilo para o resto da vida. Ele acabou de dar o exemplo aqui de que ele começou com uma forma de pensar e na estruturação das ações dele, ele percebeu que 70% do faturamento dele era elétrica. Então, talvez a originalidade do que ele queria fazer, ele acabou percebendo que ele acertou o local certo que ele de fato queria empreender, só que talvez o plano original não fosse exatamente aquilo que ele precisava, mas ele acertou que 70% do faturamento dele é aquilo, elétrica, então vamos fazer esse negócio acontecer. E com certeza absoluta, você que está vendo a gente aqui hoje, talvez seja um especialista em finanças, talvez seja um cara que é especialista em consultoria voltada para marketing, por exemplo, ou tem uma empresa que presta serviço ou que cria modelo de negócio, enfim, independente do que seja, você precisa de execução. Porque sem esse modelo de execução rodando, você não sabe de fato que caminho que você vai seguir ou não. Segue o caminho e tudo que for acontecendo em volta vai começar a mostrar para você o que verdadeiramente você precisa fazer. Exato. Legal esse depoimento. E o importante de tudo isso, né, a gente conseguir analisar essas métricas. A gente sai da faculdade, né, de engenharia, assim como outras, sem ter noções do que é empreender e qual o nicho que você não tem essa percepção, esse parâmetro, né? Então, no dia a dia e com a experiência, eles têm que ter, sem os dados, sem essas informações, você não consegue tomar boas decisões, né? Então, essas informações, as métricas são importantes para a gente poder alinhar o nosso foco, alinhar a nossa visão. Então, isso em 2018. Em 2019, nós decidimos mudar o nome da empresa. E aí, nós procuramos vários nomes e chegamos no conceito de EcoAmper, né? Qual o significado, né, de EcoAmper? Então, pensando, né, na indústria, todo o conceito de redução de custo, de eficiência energética, eco, ele traz algumas conotações, né, de economia, ecologia, de ecossistema, né? A energia, eu julgo que é um dos principais fatores hoje no mundo, né? Sem energia, você não tem a produção agro que tem hoje no mundo, você não tem, enfim, uma série de coisas que você depende totalmente hoje. Sustentabilidade, né? Depende da energia. E ampere vem da palavra ampere, né? Que é uma unidade de medida, uma variável de medida de elétrica, né? Nossa, que é a corrente, que é o fluxo de elétrons ali que está passando na seção ali de um condutor. Enfim, então, daí originou o nome EcoAmper. Então, é esse conceito que a gente busca trazer para os clientes, que é economia, né, sustentabilidade dentro da área de energia. Legal. Felipe, conta pra gente aí o teu histórico e faz um paralelo ao que acho que é legal fazer isso no final, de como que dois irmãos, no decorrer de tudo isso, se conectaram de fato. Ele explicou bem aí como tudo aconteceu, né? E como a empresa se estruturou para ser o que é a EcoAmper hoje. Como é que você construiu esse histórico para chegar e montar depois aí a EcoAmper junto com ele? Bom, trazendo um pouco do histórico, né? Meu primeiro grande desafio na área da elétrica foi aos 17 anos, quando eu me formei, né, no Senai, tive a oportunidade de ingressar na indústria, né? Indústria automotiva, a qual tenho um carinho muito grande, né? A indústria automotiva, eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas. Sim. E aos 17 anos eu assumi, né, sozinho a manutenção de uma fábrica com mais de 200 máquinas, né? O eletricista sênior, na época, foi promovido para um outro trabalho e eu ia ser dispensado por conta da idade, por não ter 18 anos. Sim. A empresa não registrava menores de 18 anos.
E aí, numa das conversas, meu chefe resolveu me dar uma oportunidade, conversou com a RH, e eles abriram essa exceção e eu fui efetivado na função e assumi aquele desafio, aquela responsabilidade. E fui muito feliz, porque graças a Deus a gente conseguiu atender todas as expectativas e manter a operação. Legal. Esse foi meu primeiro grande desafio. Fui crescendo ao longo da carreira, né? Experiência, tempo na função e tudo mais. E eu acredito que a empresa começou justamente quando a gente ingressou na faculdade junto. O Rafael teve o interesse pela área elétrica e nós ingressamos juntos e já pleiteamos, né, naquele momento algo para o futuro, porque a área da engenharia é uma área que abre muitas possibilidades. Trazendo um paralelo aqui para a nossa realidade, o Rafa foi ao longo do tempo, né, assumindo riscos, empreendendo, e eu fui dando suporte para ele ali, suporte técnico, troca de experiências e tudo mais. E pós a experiência dele com iluminação pública, eu já estava nesse momento numa empresa multinacional, trabalhei como técnico lá também, ingressei trabalhando um pouco mais de automação, projetos e tudo mais. Quando eu terminei a faculdade, fui para o setor de engenharia, né, onde eu tive a oportunidade de liderar projetos, serviços de grandes proporções e tudo mais. E eu fui dando suporte para ele, né, suporte técnico na medida do possível. E isso foi agregando experiência tanto para mim quanto para ele. Então eu tive um trabalho muito forte com iluminação nessa indústria. Pô, casando, né, as coisas, né? E as coisas casaram, porque ele já trabalhava com iluminação e eu tive a oportunidade de aprender muito sobre iluminação e de implementar um projeto com mais de 5.000 luminárias LED. Caramba. E foi um projeto muito bem sucedido, foi reconhecido e tudo mais. E eu tenho um carinho muito grande, né, por essa empresa. Foi um sonho para mim na época. E onde eu aprendi, né, a maior parte da minha experiência, tive acesso a conhecimentos globais, né, aplicados na indústria. E aí é onde surgiu uma oportunidade no mercado. A gente participou de uma concorrência que era expressiva. O Rafa sempre me fazia o convite, olha, vamos se arriscar, sempre me convidando a assumir esse risco. E eu procurando talvez um pouco mais, né, de segurança. E surgiu o momento... Posso fazer um parênteses? Claro. Ó, essa parte do eu posso fazer um parênteses é sempre Deu bom. até um frio na barriga agora, vamos lá. Isso é importante dizer, né? O Felipe, ele sempre esteve presente na empresa, né? Desde o início, lá em 2017. Não ativamente, né, no dia a dia da empresa, mas como no suporte que ele falou. Então, claro, desde o início, por muitas e as principais decisões que nós íamos tomar, eu sempre contatava o Felipe, porque ele até como o irmão mais velho e ele já tinha mais... tudo a ver, né? Tinha experiência, tudo, já estava tanto tempo na área, então ele sempre esteve presente não só na parte de suporte técnico, né? Quanto também na parte da gestão do negócio ali, né? As decisões que nós fomos tomando ao longo do tempo, né? Então, basicamente... Mas eu acho que você fez o certo. Você falou primeiro da esposa, Uhum. e depois falou do irmão. Porque se fala primeiro do irmão, depois da esposa, você apanha em casa, entendeu? Exatamente. Vai lá, Felipe. Isso é um ponto, né, importante e nós fomos somando essa experiência, muitas coisas foram casando e a gente foi enxergando melhor esse caminho, né? E num determinado momento surgiu uma oportunidade, né, interessante no mercado. A gente participou de uma concorrência expressiva, de um projeto desafiador de um cliente, né? E nós vencemos essa concorrência. Então eu tive que tomar a dura decisão de abandonar a minha função na empresa multinacional,
né? E encerrei aquele ciclo que foi muito bem sucedido, ao qual fui muito feliz. Durante 12 anos. Durante 12 anos. E aí ingressamos nessa jornada. Esse primeiro projeto, né, foi algo muito bacana, trouxe para a gente uma projeção muito expressiva. Foi onde a gente superou um faturamento que, ao longo dos anos, a empresa ainda não tinha superado, né? A gente fez o primeiro 1 milhão com essa empresa. E foi um desafio, porque essa empresa estava trazendo uma máquina, uma estufa, não vou falar aqui o nome da empresa, mas estava trazendo uma enorme estufa de um grupo francês. Um grupo francês. Eles estavam trazendo uma estufa de Recife para São Paulo. Tá. Então foi muito desafiador quando a gente teve acesso ao projeto, porque estava tudo desmontado, um monte de gente trabalhando, e enxergar aquilo pronto era um desafio muito grande. Tinha muito trabalho, muito... Essa foi a concorrência que vocês ganharam, né? Isso, essa foi a concorrência que ganhou, que foi uma virada de chave para a gente, tanto profissional como de faturamento. Não, vamos falar a realidade aqui. Vocês constituíram a empresa e estavam, obviamente, fechando um contrato aqui, outro ali, e esse foi a virada de chave que vocês falaram. O que eu imagino é o seguinte: quem perdeu essa conconcorrência provavelmente eram empresas de grande porte que estavam concorrendo, exato, e que possivelmente já tinham lastro. O que eu vejo aqui que é uma coisa preciosíssima que a gente tem que falar? Se vocês conseguiram reverter uma situação onde a competência, o posicionamento, a unicidade dentro dos projetos que vocês acabaram construindo, a experiência que você tinha, atrelada à experiência que ele teve, você numa multinacional, ele numa prefeitura que é a maior do país, juntou tudo isso e falou assim, cara, a concorrência faz isso, isso e isso, e a gente vai entregar isso, isso e isso, que a concorrência não faz. Então, a gente gera valor, a gente entende o propósito do cliente e vocês ganharam a concorrência. Aí, qual é o ponto que eu quero fazer para quem está ouvindo a gente? Presta atenção, às vezes você está concorrendo com uma multinacional, com a maior empresa do Brasil, e você acha que você não tem chance de fazer o negócio acontecer. Eu quero que depois eles deem esse depoimento, mas eu quero falar especificamente para você que está vendo a gente agora ou que vai ver a gente depois, em uma outra oportunidade. Se você, com a experiência que você adquiriu no seu ofício, se você tiver um processo validado, se você tiver um método validado, e você tiver coragem de se colocar numa situação onde você vai ser colocado sob pressão, mostrar o seu valor, você já sabe o que você tem para fazer. O que falta muitas vezes é como é que eu ultrapasso esse medo. Para mim, nesse histórico que ele está falando agora aqui, a grande sacada foi como eu enfrento esse desafio e tomo uma decisão que é uma mudança de game total na minha carreira profissional. Ou eu fico numa carreira de multinacional ou eu vou empreender, assumindo um risco de talvez esse negócio poderia não dar certo. Exato. É um risco. É um risco. Só que quem quer fazer não desiste até isso acontecer. Então, se você enfrentar seus medos, se você enfrentar seus receios, se você se conectar com as pessoas certas que vão te estimular a ser melhor, que vão trazer talvez conexões com pessoas que você talvez não tenha hoje para você acessar essas novas frequências, o medo ele vai ser um empecilho só de primeiro momento. Você precisa desenhar esse caminho. Foi o que a EcoAmper fez para bater esse primeiro 1 milhão, né? Cara, parabéns. Parabéns demais. Parabéns demais. Vamos lá. Um ponto interessante também é que ao longo desse período todo, né, e principalmente esse divisor de águas que foi, né, o início do ano passado, com a vida do Felipe para a empresa, né, full time, foi todo esse período a gente vinha conversando, falou assim, cara, vem trabalhar. Né? É como você querer trazer o Neymar pro teu time, sabe? Camisa 10 estava ali. Camisa 10. Calma aí, deixa eu ver aqui minhas propostas. Você tá aí, né? Mas o valor que você entrega, os projetos que você entrega, 3 prêmios globais, ele ganhou, uma empresa que tem 196 plantas no mundo, e você ganhar 3 prêmios globais, eu falei assim, cara, esse cara, ele tem algo de muito valor para entregar. Então, falei, cara, você vale no mínimo aqui 2 milhões aqui fora.
né? O valor que você gera para a empresa é até maior do que 2 milhões de reais, né? Então, quando ele veio, essa tese se provou verdadeira. Por quê? Pô, a gente passou de um faturamento em 2021 para 2022 700% maior, né? Com essa vinda. Então, 2022 realmente foi um divisor de águas. Com a Mas vinda, que bom que foi o Neymar vindo na alta performance, né? na alta performance. Olha que beleza. E não também deixando de lado e não menos importante, né, todo o período que a gente passou estruturando todo o negócio, Claro, né? claro. O negócio ele não começa grande, né? Ele começa e a gente vai galgando, É isso né, aí. níveis, né? Então, essa vinda dele veio no momento certo, que a empresa também estava preparada e estruturada para poder crescer, Sim. né? Então, esse é um ponto muito importante. Hein? Eu agradeço a comparação com o Neymar. Mas eu acho que a combinação foi ideal, porque ele virou o Messi na área de vendas. Ele saiu vendendo tudo. E a meta que a gente tinha planejado para o ano, ela foi superada em 4 vezes. Então, é um trabalho em equipe, Claro. né? Ninguém faz nada sozinho. Acho que o divisor, né, principal foi superar esse desafio, esse medo de às vezes, a pessoa pensar, o empreendedor que está ouvindo a gente, fica com aquele receio e não se arrisca por medo do que vai acontecer. Então, uma informação importante, né? Nesse bidding, quando a gente entrou, a gente descobriu que a gente estava substituindo uma empresa muito maior do que a gente e ela não conseguiu fazer a entrega. E a gente trabalhou nos bastidores com toda a nossa equipe, com apoio administrativo, com trabalho com a empresa de saúde ocupacional. Foi feito todo um trabalho intenso, trabalhamos muitas horas e conseguimos performar com a nossa equipe. E hoje o projeto desse cliente está um sucesso. Que legal. Está performando muito bem. Fomos até o final. Teve falhas no caminho, mas Que superamos é todas. normal. E recebemos um feedback positivo desse cliente, né? E isso foi muito gratificante para a gente entender a nossa importância nessa participação. E esse cliente, obviamente, foi extremamente importante para a gente, porque deu para a gente a oportunidade de aumentar o nosso faturamento, crescer no mercado e expandir para novos negócios, né? Esse foi um dos fatores importantes. Teve outros projetos que nós participamos. Maiores até. Maiores até. Uhum. No meio desse processo todo surgiu um projeto numa estação de tratamento, ao qual nós fizemos toda a parte elétrica, infraestrutura, alta tensão, cabine primária. Foi um projeto desafiador, mas também foi superado. E isso trouxe para a gente muita capacidade, muita experiência, geração de valor. Como que vocês conseguiram, mediante a todas as barreiras, todos os desafios, dessem alguns exemplos disso, como é que vocês conseguiram ultrapassar tudo isso? Seja gestão, seja parte técnica, cada um na sua especialidade. Comercial e estratégico, o que teve de problema, de desafio empresarial que vocês conseguiram ultrapassar? Parte técnica, estruturação, conexão com empresas, sistemas, não sei. Mas acho que seria muito legal ouvir esse depoimento de vocês na visão de cada um, né? Não uma visão integrada, mas na visão de cada um. O que de fato foi o principal problema e as principais soluções que vocês conseguiram trazer para que a Ecoamper se consolidasse? 2019 foi um ano bastante aprendizado, né? Então a gente contou a história bonita até aqui. Mas no meio do caminho aí, em 2019, que foi um ano de muito aprendizado, que a gente quebrou. Literalmente a gente quebrou. Fiquei devendo mais de 200 mil reais, né? Estávamos com pouco serviço, né? Teve um cliente que nós tivemos um prejuízo, né? Um prejuízo considerável até. Então 2019 foi um ano muito desafiador. E eu lembro que
né, eu lembro que, pô, fazendo todas as contas ali, tudo que tinha para pagar, né, tudo que a gente estava devendo, e eu comecei a procurar um banco para mim. Falei assim, pô, vou pegar um empréstimo aqui de 200, 300 mil reais que eu pago tudo e fico pagando só para uma pessoa. E eu já estava ali algumas semanas, né, indo em alguns bancos, enfim, pelos sites, BNDES, etc. E eu lembro muito bem que um dia eu estava conversando com o Felipe lá no apartamento dele e a gente estava falando justamente sobre essa situação. E aí me deu um insight, né, de um livro até que eu estava lendo, que é o Poder e Alta Performance, do Paulo Vieira, que ele fala muito da autorresponsabilidade. Então, algo que me ajudou a enfrentar realmente o desafio é trazer a responsabilidade, foi trazer a responsabilidade para mim e tomar as rédeas ali da situação. E aí eu lembro como se fosse hoje, Luiz, eu falei pro Felipe assim, pensando ali em alguma maneira de como que a gente ia sair daquilo, eu fiz assim, eu falei, cara, eu não vou mais atrás de banco nenhum. Um dia, esses bancos vão vir atrás da gente. Que legal. Mas, a partir de agora, eu não vou gastar minha energia nisso. Eu vou trabalhar e a empresa vai ser meu próprio banco. Eu vou gerar o resultado que vou pagar todas essas coisas. Em 2020, nós pagamos 99%. Só não paguei os 100% porque não valia a pena, porque o banco não quis uma negociação melhor. Sim. Então, não valia a pena. Mas em 2020, nós liquidamos 99% de tudo aquilo que estava atrasado, né? E a Natália, ela foi uma pessoa, né, uma pessoa que foi essencial para o negócio e foi muito parceira nisso tudo, né? Cuidando ali da parte de gestão administrativa, gestão financeira e olhando tudo aquilo também e enfrentamos o problema, solucionamos e conseguimos ultrapassar isso. No comercial, um dos desafios do comercial é trazer mais vendas, novos negócios ou vender mais vezes para o mesmo cliente. E em 2020, ainda a gente estava se recuperando daquilo. Eu tomei uma decisão. Falei, vou vender o carro e vou investir. Não era um carro de 20 mil reais, mas eu vou vender esse carro e vou investir esse dinheiro no comercial. Eu já vinha lendo ali muitos livros de vendas, fazendo cursos de vendas e decidi investir esse valor, boa parte do valor do carro, no comercial. Então, refizemos nossa identidade visual, site, marketing, fui fazer cursos também ali na área de marketing, ler livros de marketing, Felipe Kotler, enfim. E em 2021, nós já começamos a ter o resultado disso. Legal. Né? Então, em 2 meses, ali uma campanha que nós fizemos ali de R$300, que eu acabei fazendo, reverteu ali em 350, 360 mil reais, né, de fechamento de contrato ali, né? Olha aí. Então, esse eu digo que foi um passo muito importante. Uma virada de né, chave. Uma virada de chave ali no comercial. Indo para uma parte mais final, a gente sempre fala do histórico, fala do que a gente conseguiu ultrapassar e como se consolidar. Mas tudo isso leva a gente a uma reflexão de o que a gente está querendo colocar para um futuro próximo. Se tem um propósito maior, o que o propósito maior do Rafael, o que o propósito maior do Felipe, como EcoAmper e como seres humanos, vocês buscam de crescimento para a empresa de vocês? O que vocês estão buscando? Para onde vocês querem ir? Qual que é o olhar da EcoAmper empresarialmente falando? Pessoalmente falando, onde é que vocês querem estar? Que legado que vocês querem deixar? Acho que essa projeção de futuro ela é muito importante. Até porque clientes, pessoas que podem hoje estar vendo isso aqui ou que vão ver isso no futuro, podem olhar para vocês e falar assim, putz, eu quero estar com esses caras. Eu quero fazer parte disso que eles estão construindo. Então eu queria deixar vocês à vontade para falar sobre isso. Então, a primeira expressão que me vem à mente é fé inabalável, né? Então, um dos momentos, teve um dia que eu saí de casa e eu falei, cara, não vou continuar mais com esse negócio. Eu não me recordo que ano que foi, se foi 2019, se foi 2020 ainda, né?
E eu recebi uma mensagem de um funcionário que tinha trabalhado com a gente há 1 ano e pouco atrás. Ele não mandou bom dia, boa tarde, ele falou assim: Deus manda eu te dizer, não desista, apenas confie. Então, Paulo falou também em Coríntios, né? Se nossa esperança em Cristo for somente nessa terra, somos os mais miseráveis dos homens, né? Então, assim, o propósito do Rafael, ele ultrapassa, eu acho que essa vida terrena, mas falando enquanto empresa, enquanto EcoAmper, um dos nossos propósitos é realmente trazer um impacto na sociedade, nas indústrias, porque tudo ele é um processo e é um quebra-cabeça, né? Então, tem um cliente que a gente atende, que ele atende também bastante a área agro, então o trabalho que a gente está fazendo vai refletir lá na colheita que está sendo feita lá no Nordeste, que vai alimentar o mundo. É muita gente, né, cara? Então é muito além simplesmente de um serviço, de um trabalho de eficiência energética, um trabalho de elétrica. Então conseguir trazer essa missão, né, tanto no dia a dia nosso e para cada colaborador na empresa, que o nosso trabalho ele vai além simplesmente de fazer o trabalho cotidiano, que o impacto daquilo ele vai alcançar o mundo. E às vezes a gente não sabe, a gente não tem essa perspectiva, essa visão de que o mundo ele pode ser impactado através do nosso trabalho. Então, o propósito enquanto EcoAmper, acho que é isso, é impactar de fato a sociedade, não só a nível nacional, mas no mundo. Então, muito basicamente legal. É isso. Muito legal. Bom, eu tive oportunidade de fazer o método CIS do Dr. Paulo Vieira, a qual me orgulho muito de ter conhecido, de ter participado. E ele fez uma pergunta lá, ele falou: se você está sem propósito, eu vou dar um propósito para você: crescer e contribuir. Quando ele trouxe essa reflexão, caiu muitas fichas para mim. E esse é um dos propósitos da empresa: crescer e contribuir. Contribuir para um mundo mais sustentável, contribuir com o cliente, atender o cliente com excelência, ajudar o cliente no desenvolvimento dele, né? A gente, no nosso propósito, que a gente institucionou, a gente enxergou o seguinte: o nosso cliente, ou ele está expandindo, ou ele está melhorando, ou ele está mantendo a operação dele. Então esse é o nosso propósito: ajudar o cliente a manter, a expandir, ajudar ele a crescer. A gente ajudando o nosso cliente a crescer, a nossa empresa cresce e a gente contribui para que outras cresçam também. Então, em resumo, um dos propósitos que nós temos é crescer e contribuir. Tornar o mundo mais sustentável também para a próxima geração. A gente não pode pensar só na nossa geração aqui, né? Até eu lembro de uma análise, acho que do Colégio Mackenzie, se não me falha a memória aqui, que eles fazem projeções para 100 anos, para 200 anos. É isso aí. Né? Então, a gente não pode ser egoísta de pensar só na nossa geração aqui, nós temos que pensar nas próximas gerações também. Então, a gente quer deixar um mundo melhor, né? E é isso. E gostaria que vocês deixassem um recado final para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que vai assistir, que represente aquilo de fato que vocês acreditam que possa ser uma inspiração, possa ser um retorno a uma fé, um propósito, enfim, uma mensagem livre de vocês dois para que as pessoas que estão assistindo consolidem tudo isso e entendam, cara, vale a pena. E eu queria deixar aí livre e já agradecendo aqui mais uma vez a presença de vocês. Legal. Bom, eu sempre começo a falar, então eu vou deixar a bola com o Felipe. Bom, é uma pergunta que mexe com o nosso sentimento, né? Quando a gente pensa em deixar uma mensagem que pode impactar outras pessoas, é onde a gente acessa informações que normalmente a gente não acessa, né? Como você se emocionou aí de forma muito verdadeira, né? Acho que a mensagem que eu deixaria primeiro o ser, né? Quem de fato você é. Enxergar isso
é extremamente importante, né? As pessoas, de uma maneira geral, elas querem ter, mas não querem ser. Sim. Então, eu enxergo que a gente precisa primeiro identificar quem realmente nós somos. Porque o que nós somos define o que nós fazemos, e o que nós fazemos define o que nós temos, né? Aprendi isso também com o Paulo Vieira, a quem eu sou muito grato. Isso me trouxe, né, uma visão, me ajudou a ter uma visão extraordinária de futuro. Então, dentro desses três pilares, ter uma visão extraordinária de futuro faz você pensar, parar de pensar só em si e pensar também, né, de forma coletiva, na sua família, na sociedade, no legado que você vai deixar. Vai muito além, né, do imediatismo, né, que é o hoje e o amanhã, e esquece o resto. Não. Total. Se a sociedade tivesse sido pensada de uma maneira melhor lá atrás, hoje a gente não teria muitos problemas que temos hoje e muitas pessoas teriam uma qualidade de vida melhor. Eu penso muito sobre isso. Então, a mensagem que eu deixaria é essa, né? Primeiro, identifique quem você realmente é e tenha uma visão extraordinária de futuro. Show. Fechamento com o nosso amigo Rafael. Pegou o baque de tudo, né, meu? Nossa, dá até um frio na barriga, né? Mas, continuando, né, no tema propósito, muito se fala, né, sobre propósito. E muitas pessoas ainda não conseguiram achar o seu propósito, né? Eu li o livro do Rick Warren, que eu acho que são 40 milhões de cópias vendidas. É um pastor americano, em busca uma vida com propósito. E eu vou trazer duas definições aqui, existem outras também, né? Mas do que eu entendo como propósito. O propósito, primeiro, ele não está ligado a algo que é artificial, que é algo que foi criado pelo homem, né? Então, o propósito ele não pode ser material. O propósito ele sempre vai estar ligado a algo que é imaterial, né? E o propósito ele está ligado a algo que Deus criou. Você vai ver que é comum que a maioria das pessoas encontre o propósito dela em outras pessoas. Pois é. Né? Então, o propósito ele vai estar em algo que Deus realmente criou. Né? Uma outra definição que eu tenho para mim é o propósito ele não te deixa na zona de conforto. Né? Ele sempre está te movendo numa direção. Né? Às vezes eu fico até ansioso, mas eu falo assim, cara, eu poderia ficar aqui quieto, mas sempre a gente está buscando algo para poder fazer, investir, e você nunca está na sua zona de conforto porque você está sempre buscando chegar mais próximo daquele propósito. Sim. Né? E aí um versículo que eu citei aqui, que eu quero finalizar com ele novamente, se a nossa esperança ela em Cristo é somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. É isso. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Privilégio aí ouvir a história, ouvir esse legado aí que vocês querem deixar. Acho que está totalmente conectado com o que a gente faz aqui também. E para finalizar para você, espero que você tenha gostado. Compartilhe isso com pessoas que você sabe que precisam ouvir uma mensagem diferenciada, que é uma mensagem que vai fazer com que você repense muita coisa, entre em reflexão, entender que vender e ganhar dinheiro faz parte de um processo onde você tem a recompensa por seguir um propósito maior. Então, transformar vidas, gerar oportunidades para inúmeras famílias, essas famílias com esse resultado impactar todas as pessoas que estão naquele meio social delas. Quando você vê, se você tem 50, 100 pessoas, você já está falando de milhões de pessoas. Porque cada uma dessas 100 pessoas tem outras pessoas, a gente está falando de uma progressão geométrica. Então, cada situação que você faz hoje, existe uma repercussão. Só que você, que tem a sua especialidade hoje, seja a área que for, você tem um dom. E esse propósito maior, quando você não leva à frente, que é muito mais sobre o outro do que sobre você, você acaba depois sendo responsabilizado porque existem inúmeras vozes sedentas por ouvir algo que só você pode trazer. E você nasceu especificamente para fazer isso. Só que enquanto você não entender isso, essas pessoas vão estar ali precisando daquela informação,
precisando daquela palavra, precisando daquela situação específica, seja empresarial, pessoal, espiritual, emocional, o que quer que seja. E você vai ser responsabilizado por você não levar isso adiante. Então, você tem uma missão, você veio para cá para realizar algo. Para isso acontecer, você precisa se ouvir, se conhecer, se permitir. E não há demérito nenhum nisso. Obviamente que você precisa escolher as pessoas certas para que elas possam te orientar a descobrir isso na essência. É difícil mergulhar no interior, é difícil reconhecer algumas questões que às vezes nos pegam e a gente fala, pô, como que a gente vai sair dessa situação? Mas enquanto você não entender que o ser humano foi feito para se relacionar, para conhecer mais pessoas, e dentro disso, um caminho que você vai executar, você vai encontrar de fato qual é o teu propósito maior, de fato o que você nasceu para ser. Enquanto você não se permitir vivenciar isso, muito provavelmente você vai ficar nesse ciclo vicioso e não vai sair do lugar. Então, o que eu te oriento aqui é, pegue histórias como essa que você ouviu hoje, todos os outros podcasts, histórias parecidas, de pessoas que conseguiram vencer porque elas continuaram, elas não pararam. Elas mantiveram esse rumo, mantiveram a atividade. E o que a gente quer trazer aqui para vocês é conexão da forma mais verdadeira possível, para vocês entenderem que, seja negócio, seja networking, seja o que for, se não tiver conectado a um propósito maior, muito provavelmente você vai ter um tempo muito mais curto para poder desfrutar de tudo isso e não vai ser real. Então, preso a um passado ou preso a um futuro incerto, eu prefiro viver no presente, sabendo exatamente quem eu sou e conectado a um propósito maior. Se você aplicar isso na sua vida, com certeza você vai vir um dia aqui, quem sabe, dar um depoimento seu também para a gente e impactar inúmeras outras vidas. Forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado e até breve.